A história começa com a doutora Seok, a melhor neurocirurgiã da Coreia. Mas, devido à sua personalidade muito única, ela não pôde exercer legalmente porque foi expulsa da faculdade de medicina, por isso foi obrigada a fazer cirurgias ilegais. Por outro lado, o professor Chui era considerado uma eminência em seu campo e também tinha uma personalidade muito única, embora ele a disfarçasse melhor. Assim que ele sai do centro cirúrgico, um policial o procura e mostra um vídeo de uma cirurgia cerebral. Alguém com um talento excepcional. Ele estava realizando cirurgias clandestinas. E eles queriam que o professor Chui os ajudasse a identificá-lo, já que só ele tinha o nível necessário para realizar uma cirurgia desse calibre. O doutor diz que vai assistir ao vídeo depois, mas seu aprendiz percebe que provavelmente é a aluna que ele expulsou há alguns anos. Por sua vez, o paciente da doutora Seok havia acordado. Ele era um mafioso muito perigoso. Ainda bem. Ele estava em perfeitas condições, mas uma das enfermeiras que a atendeu já a conhecia e estava incomodada porque tinha recebido menos do que os outros. Então ela fala com ela e diz que conhece seu segredo, mas Seok responde que não se importa que ela revele. Todos sabem que ele perdeu sua licença médica. Mesmo assim, a enfermeira diz que ele deve lhe dar 3 milhões de wons todo mês, ou então ela vai denunciá-lo para a polícia. No final, Seok tem que aceitar e a enfermeira vai embora sorrindo. Mas o que ele não sabia era que por trás daquela aparência doce e inocente havia uma psicopata. A doutora Seok não ia pagar aqueles 3 milhões de wons, então depois de desmontar tudo, ela diz para sua assistente ir na frente enquanto ela resolve alguns assuntos muito importantes. Acontece que ela tinha pedido para essa enfermeira ficar para receber o dinheiro, mas a tinha drogado para que ela dormisse. E quando a enfermeira acorda, já era tarde demais, porque por chantageá-la, não só não receberia o dinheiro, como também perderia a vida. Quando o assistente percebe, já não há mais nada a fazer. Ao chegar, encontra a enfermeira morta. Mas além de se surpreender, ele apenas repreende Seok e imediatamente começa a limpar. Por sua vez, o Dr. Choi já havia descoberto que era Seok quem estava por trás dessas cirurgias ilegais. Então ele tenta procurá-la por todos os lados. Assim, ele conhece o Sr. Min. Quando entra em contato com o Sr. Min, ele diz que não a conhece. Esse vídeo foi enviado pelos chineses e a médica do vídeo é muito famosa no submundo. Todo mundo a quer em sua equipe. Por sua vez, ela tinha uma farmácia como fachada e uma de suas clientes pergunta por que ela sumiu por 2 dias. Ela diz que uma mulher má queria tirar seu dinheiro, então teve que acabar com ela. A idosa apenas ri, achando que era uma piada. Ao sair do trabalho, havia um criminoso na frente e ele não parava de olhar para Seok. Ao chegar em casa, ela diz ao assistente que está farta dele e ele pede, por favor, que ela não o mate. Ela responde que não é uma psicopata que sai matando todo mundo que a incomoda, mas seu assistente sabe que ela é sim. Depois, o professor Choi liga para ela e diz que sim, mas ele responde psicopata para tudo. Farta, psicopata, aquele psicopata que medicina. Acontece que o professor proibiu ela de operar novamente, e por causa disso, ela ficou tão irritada que tentou matá-lo na frente de todo mundo, então tiveram que expulsá-la. Ela implorou ao Dr. Choi para lhe dar mais uma chance, mas ele simplesmente a ignorou. Ela nunca o perdoou por isso, então ela não queria vê-lo novamente, mas ele tinha encontrado o endereço dela. No final, a curiosidade falou mais alto e ela aceitou conversar com ele. Seok diz para ele ir direto ao ponto e ele conta que foi diagnosticado com um tumor cerebral, que fica em uma área muito complicada, por isso só ela pode operá-lo. Seok ri e diz que não vai fazer isso. Ele diz que sabe sobre as cirurgias ilegais e que se ela não ajudar, ele contará tudo para a polícia. Ela, furiosa, responde que ele não pode arruiná-la de novo. Ao sair de casa, o professor Choi sofre um ataque e quando tenta pegar seu remédio, Seok o quebra. Será que Seok iria se vingar por ter sido expulsa da faculdade? Mas, ainda bem, seu assistente chamou uma ambulância e conseguiram salvar sua vida. Agora vemos como esse problema começou. Nos seus anos de universidade, Seok ficou obcecada pelo Dr. Choi, porque tinha lido seu trabalho e sabia que ele era o melhor, e ela queria ser como ele. Ela queria ser a melhor neurocirurgiã do mundo. Mas no começo, o professor achava que ela era estranha demais, mas conforme passavam mais tempo juntos, ele se via refletido nela, porque na idade dela, ele era exatamente igual e sabia que se a ensinasse, ela poderia ser até melhor do que ele.
Assim se formou uma relação de mestre e aprendiz. De volta ao presente, o professor Choi vai visitar o médico que conseguia as cirurgias ilegais para ele. Ao Dr. Han, o professor conta que tem um tumor e quer que Seok o opere, então pede que ele o ajude a convencê-la. Depois, o Dr. Han vai com ela e pede que ajude o professor, já que ele prometeu devolver a licença médica dela. Mas Seok não estava interessado nisso. Ele não queria salvar a vida do professor que arruinou a dele. À noite, ele queima todas as lembranças que tinha da faculdade de medicina. Ela admirava tanto o professor Choi que guardou todas as notas perfeitas que ele lhe deu. No dia seguinte, Seok estava de muito mau humor. Para piorar, o criminoso da frente a convida para sair, mas depois vê como ele bate na irmã mais nova dela e Seok vai ao restaurante para que ele pare. A irmã do criminoso vivia com o rosto machucado, mas Seok sabia que não podia ajudá-la, porque ela não queria que o irmão voltasse para a prisão. Depois, o Dr. Han liga para ela e diz que tem uma nova cirurgia. Ela, animada, sai rapidamente para operar. Enquanto isso, seu assistente investigava mais sobre a relação entre o professor Choi e Seok. Uma enfermeira diz a ele que tudo começou a dar errado quando o professor Choi enviou outra estudante para o exterior no lugar de Seok. Ela nunca o perdoou por ter roubado seu lugar e desde aquele dia nunca mais teve permissão para operar. Até que um dia, o professor Choi foi para uma conferência. E Seok aproveitou isso para operar um paciente, mas quando ele voltou, ele atirou da sala de cirurgia. Foi aí que ela perdeu a cabeça e tentou assassiná-lo, e naquele dia perdeu sua licença médica e foi expulsa da especialidade. No dia seguinte, o professor Choi insistiu para que Seok o operasse, mas ela recusou. Ver um tumor acabar com a carreira dele seria a melhor vingança possível, mas ele garante que ela vai operá-lo, de um jeito ou de outro. Mais tarde, vemos que a doença do professor avançava muito rápido, sua dor ficava cada vez mais forte e ele precisava recorrer a uma droga experimental. Por sua vez, Seok estava começando a relaxar, mas, de repente, vê o criminoso parado em frente à sua casa. E quando vai verificar, descobre que ele a estava espionando há muito tempo. Para piorar as coisas, alguns senhores contam a ela que seu restaurante favorito está prestes a fechar, porque o criminoso não para de pedir dinheiro à sua irmã. Isso faz com que Seok fique furiosa e seu assistente implora para que ela não faça uma loucura. No dia seguinte, Seok vai ao restaurante e diz ao criminoso que aceita o convite dele para sair. Ele fica feliz porque achou que finalmente a tinha conquistado, mas não sabia que ela planejava assassiná-lo. Mais tarde, por acaso, eles se encontram nos arredores da cidade e ela o leva em seu carro, depois o convida para uma bebida. Quando chegam em casa, ele achava que ela queria fazer umas coisinhas com ele, mas as drogas fazem efeito e ele acaba dormindo completamente. Quando acorda, ele estava amarrado. Seok não hesita nem por um instante e o mata sem piscar. Ao terminar, pede ao assistente que queime todas as evidências em sua casa. Enquanto ela se livra do corpo, seu assistente rapidamente veste seu traje de limpeza e começa a eliminar todas as evidências. Enquanto isso, Seok ia enterrar o corpo na floresta, mas não imaginava que o Dr. Choi iria procurá-lo. O curioso é que ele não ficou surpreso porque ele também matava pessoas. Há muitos anos, o Dr. Choi precisava operar um amigo, mas na verdade queria matá-lo. Ao descobrir isso, a doutora Seok acabou salvando a vida dele. Por isso ele ficou bravo com ela e a proibiu de voltar a operar. Ela disse que fez isso para o bem dele, para que não houvesse uma mancha em sua reputação, mas ele negou tudo e proibiu que ela operasse novamente. De volta à história, o professor Choi diz para ela parar de assassinar pessoas e retomar sua carreira como neurocirurgiã. Ele diz que vai ajudá-la a chegar longe, mas Seok diz que não vai operá-lo e que pare de incomodá-la. Em seguida, o assistente do professor Choi o chama e, para não levantar suspeitas, diz que Seok não estava fazendo nada de errado. No dia seguinte, a polícia procurava o criminoso, mas por ser condenado, achavam que ele fugiu. Enquanto isso, Seok estava feliz, pois seu restaurante favorito não seria fechado. Mas a felicidade dele dura pouco, porque nesse momento o professor Choi manda fechar sua farmácia. E não só isso, mas também a clínica do Dr. Han, então agora não poderá mais operar ilegalmente. Isso incomoda muito Seok, que liga para o professor, e ele diz que ela deve ir para Busan para resolver as coisas. Nesse dia, aconteceria a entrega dos prêmios Shishida, de melhor médico do ano, em Busan. Seok
ouve que o filho da anfitriã está morrendo e, devido à sua condição, nenhum médico se atreve a operá-lo. Ao ouvir isso, Seok quer operá-lo. Em troca, ele pede à anfitriã que não dê o prêmio ao Dr. Cho-e. A senhora Shishida não acredita que seja possível, mas Seok diz a ela que é a melhor do país e que já fez uma cirurgia muito parecida. No final, a senhora Shishida pede para ele ir embora porque era arriscado demais, mas Seok diz que ela é sua única opção e a oferta dele está prestes a expirar. Até que comece a cerimônia, a noite demora. Durante a festa prévia, a senhora Shishida pergunta ao professor sobre sua aluna estrela. Ele diz a ela que Seok é a melhor do que 100 dos seus alunos juntos, e por isso é seu maior orgulho. Ao ouvir isso, a senhora Shishida vai até Seok, pede para ela salvar seu filho. Então Seok chama toda a sua equipe e eles vão para o Japão. Durante a cirurgia, a senhora Shishida estava muito nervosa, mas as coisas deram um pouco errado. Seok rompeu uma veia por engano, mas mesmo assim conseguiu completar a cirurgia e tudo saiu como esperavam. Por causa disso, o prêmio de melhor neurocirurgião foi para outra pessoa, Seok. Ela estava feliz porque achava que tinha humilhado o professor Shui, mas o que ela não sabia era que ele estava ciente de tudo. Foi ele quem disse à senhora Shishida para aceitar a oferta da sua aluna. Por sua vez, Seok estava muito feliz, e ao sair da premiação, ela encontra o filho do amigo do professor Chue. Acontece que depois da cirurgia, o senhor desapareceu. Ele disse ao filho que seria livre e que, por favor, nunca o procurasse. Ao mesmo tempo, algumas policiais falam com o Dr. Shui e dizem que encontraram pistas sobre o neurocirurgião clandestino e querem que ele vá ajudá-las para identificar mais rapidamente de quem se trata. Ele sabia que era Seok e vai para que não a peguem tão facilmente. Embora tenha tentado desviar a atenção, no final a polícia acabou encontrando o cadáver da enfermeira. O professor Shui sabia que a assassina era pior, porque ela não era sua primeira vítima. Quando estava na universidade, ela já matava, dominava pessoas. Um dia, o professor foi vê-la e lá descobriu seu segredo macabro. Um homem que não tentou abusar dela foi sua primeira vítima. Ela disse que foi em legítima defesa, mas como isso poderia arruinar sua carreira, escondeu o corpo. O professor Shui não se surpreendeu e ainda ofereceu sua ajuda. Voltando à história, a polícia montou uma grande operação para capturar o assassino da enfermeira. Ao saber disso, Seok volta à cena do crime e vê o professor Chue tentando protegê-la. Ela diz que nem assim vai operá-lo. Agora ele vai procurar o homem que matou para destruí-lo. Mais tarde, Seok se encontra com Ki-jun, que lhe mostra um vídeo de um asilo que pode ter seu pai. Já que a maioria era internada contra a vontade, e havia um velho senil que se parecia muito com seu pai, então ele decide ir conferir. Quando eles chegam ao hospital, ele estava fechado. O responsável diz que realmente era seu pai, porque ele tinha a cicatriz da cirurgia na cabeça. Além disso, o senhor afirma que alguém de cabelos grisalhos o levou, mas ainda assim estavam em dúvida se era ele mesmo. Por isso, o senhor pede a um amigo que envie a foto onde aparecem todos os pacientes, mas as horas passam e ele não envia. No final, o senhor diz para eles voltarem amanhã. O garoto se jogou e o empurrou, o senhor cortou a mão e quando o Cell cuidou do ferimento, descobriu que ele estava usando o anel do pai de Ki, então o empurrou. Fica confirmado que ele realmente esteve no hospital. Ao saber disso, o garoto corre atrás dele, mas o senhor tenta fugir e o empurra, fazendo com que os dois comecem a brigar. No meio da briga, eles caem do penhasco. O senhor morre. Depois disso, vai para casa e finge ter uma noite tranquila. Aproximou-se, mas na verdade tinha um galpão secreto, onde escondia o carro de seu amigo falecido. Foi nesse carro que ele tirou a vida dele. Agora ele pretendia fazer o mesmo com um detetive que descobriu que Seok era o assassino da enfermeira. No dia seguinte, vemos que Seok Ox saiu para caçar porque estava realmente estressada. Enquanto isso, o professor Chue descobriu que Ki-yun está em estado crítico. Além disso, a polícia estava interrogando Seok. Depois, os dois se encontram e o professor Chue diz a ela que encontraram pelo de Rottweiler nas roupas da enfermeira. Então ele a alerta que ela deve ter mais cuidado, mas ela responde que não se mete nos assuntos dele. Por sua vez, o detetive estava investigando o desaparecimento de seu subordinado.
Quando vê o histórico de chamadas, descobre que a última pessoa com quem ele falou foi com o professor Shue. Além disso, o capitão da equipe estava envolvido com uma rede de cirurgias ilegais. E ele informa aos criminosos que devem cuidar da informante. Enquanto isso, Seok estava preocupada porque teria que eliminar seus cachorros para não ser pega. Mas então o Dr. Han chega e diz que todos estão preocupados com ela, mas Seok diz que está bem, só está triste porque não pode mais operar. O Dr. Han diz para ela aguentar mais um pouco e tentar confortar seu assistente, porque ele é quem mais se preocupa com ela, já que ela salvou a vida dele há muitos anos. Ele tinha um tumor na cabeça e por falta de dinheiro não pôde fazer a cirurgia, então já tinha desistido e só esperava pela morte. Até que conheceu o Dr. Han e Seok. Ela ficou fascinada com o tumor dele. Ele estava disposto a operá-lo sem nenhum custo, embora seu assistente já tivesse perdido a vontade de viver. Então Seok o assustou e disse que, se ele não fizesse a cirurgia, o tumor cresceria tanto que o mataria lentamente e com muita dor. Ele ficou tão assustado que aceitou a cirurgia e, desde aquele dia, prometeu servi-lo como forma de pagamento. No dia seguinte, o assistente é sequestrado e, para proteger Seok, diz que está ocupado estudando. Mas ela vai até a academia dele e, ao não encontrá-lo, começa a suspeitar dele. Mas ele estava sendo espancado por alguns mafiosos. Eles queriam saber quem matou a enfermeira, mas o assistente se recusava a falar. Por sua vez, o detetive conseguiu o número do Sr. Min e queria que ele o ajudasse a encontrar o assassino da enfermeira. Mas ele suspeitava que tinha sido Seok. Então ele liga para o professor Choi e diz que, se não o ajudar, contará tudo para essa polícia. Ele aceita se encontrar com ele. O Sr. Min diz que ele precisa ajudá-lo em uma cirurgia muito importante. O professor aceita porque realmente queria proteger Seok. Depois, os mafiosos chineses só puderam ligar para Seok, pois seu assistente se recusava a falar. Ela, irritada, fala com o chefe e diz para ele não se meter nos assuntos dela, que ela pode cuidar sozinha dos próprios problemas. O criminoso avisa que, se ela prejudicá-los, vai se dar mal. No final, Seok vai embora com seu assistente e diz que quer se mudar para as Filipinas. Ele responde que não quer ir. Ela insiste em fugir, pois não acredita que consiga lidar com os criminosos. De repente, os bombeiros vão em direção à casa dela, pois o galpão dela pegou fogo com os cachorros dentro. Ela sabia que era coisa do professor Choi, então liga para ele para reclamar. Ele diz para ela que essa foi a única forma de destruir as evidências e evitar que a relacionem com a morte da enfermeira. Ela pede para se encontrarem. Quando o encontra, bate nele por trás com o carro. Ele desce e quer que ela o atropele, mas Seok simplesmente vai embora. No dia seguinte, o Sr. Min os visita e diz que tem um trabalho muito especial para eles. Seok diz que não está interessada, mas quando ele fala que ela vai operar um cérebro, ela aceita. No barco, Seok fica surpresa ao ver que será assistente do professor Choi. Ela queria ser a médica principal, mas o paciente havia pedido especificamente por ele. Mais tarde, Seok estava sozinha na proa, e o professor Choi se aproxima para dizer que ela deveria agradecê-lo por salvá-la de ir para a cadeia. Mas Seok diz que ele não devia ter queimado os cachorros dela vivos, e o professor responde que não era para tanto. Ao ouvir isso, Seok fica furiosa e começa a bater no professor Choi. Ainda bem que seus amigos chegam para detê-la. No dia seguinte, o professor conhece o paciente. Acontece que ele era um pastor muito famoso, conhecido por ser um imortal. Por isso, ele precisou ser operado de forma ilegal, pois, se alguém da igreja soubesse, ele perderia toda a credibilidade. Além disso, ele precisava fazer isso durante a noite para fingir que foi dormir e acordar curado, como se fosse um milagre. Durante a cirurgia, o professor Chue diz a Seok o que ela precisa fazer. Como se ela fosse sua aluna novamente, ela obedece e eles começam a trabalhar juntos. Apesar da doença, o professor Choi continuava sendo um excelente cirurgião. Suas mãos não tremeram em nenhum momento. Além disso, ele estava muito feliz por voltar a operar ao lado de sua querida aluna. Ao terminar a cirurgia, Seok vai falar com ele e agradece por tudo o que ele fez por ela. Embora ela o odeie muito, ainda tem muito respeito por ele. Ao chegar à Terra, o mafioso rapidamente se livra do professor Choi e leva os outros para comer e comemorar. Mas Seok estava suspeitando do Sr. Min, sabia que ele estava tramando algo. Então ele se livra de seu assistente e pede para conversar a sós, porque planejava acabar com ele.
Mas antes que ele faça algo, um de seus ex-colegas liga para ele e diz que não lhe resta muito tempo. Para o professor Choi, sua doença era pior do que esperava. Além disso, nesse momento o professor aparece e leva o Sr. Min com ele. Ele sabia exatamente o que ele tinha planejado fazer e o assassinou antes que pudesse falar com a polícia. Seok tinha visto tudo e seu amigo estava muito preocupado porque tinha medo de ser pego, mas Seok estava mais preocupado porque o professor estava realmente em estado grave. E mesmo que o operasse, as chances de sobrevivência dele eram muito pequenas. Por sua vez, os detetives tinham encontrado o corpo do Sr. Min. E a legista disse a eles que o assassino era alguém muito minucioso e com grande conhecimento médico. Além disso, ele fez isso em um lugar com apenas uma câmera e não mostrou o rosto, mas o detetive o tinha visto, embora não quisesse delatá-lo, porque se conheciam desde a infância. Pancia. Enquanto isso, Seok finalmente havia decidido operar o professor Choi, embora as chances de sucesso fossem realmente muito baixas. O professor, por sua vez, havia trazido um médico dos Estados Unidos para ser o médico principal. Ele estava muito animado porque tinha visto vídeos das habilidades de Seok. Além disso, ele percebeu que tinha um amigo exatamente igual a ela. Era um gênio na sala de cirurgia, mas fora dela era excêntrico e por isso quase não tinha amigos. Mais tarde, o chefe da máfia chinesa liga para Seok para parabenizá-la por se livrar do Sr. Min. Agora, sem testemunhas, o caso será encerrado em breve. Além disso, como forma de agradecimento, ele oferece a sua ajuda. Por outro lado, o detetive entra em contato com o professor Choi para dizer que já sabe que ele é o assassino do Sr. Min e suspeita que também matou as outras pessoas. O professor Choi não confirma, mas também não nega, apenas o ameaça. E diz a ele que sabe que é um corrupto e que esconde evidências para extorquir os criminosos. E o alerta que, se ele o denunciar, também fará o mesmo. À tarde, vemos que Ki-jun havia morrido e em seu funeral, Seok pergunta ao professor Choi por que ele matou o pai do garoto. Ele responde que foi por ela, porque o senhor sabia que ela tinha talento e queria levá-la com ele para Los Angeles para que trabalhasse em seu hospital particular. Ao ouvir isso, Seok diz que entende e que também o teria assassinado. Depois, Seok pergunta por que ele precisou operá-la de novo, mesmo sendo sua aluna favorita. Ele diz que foi por vergonha. Ele queria que Seok se controlasse e que não matasse pessoas quando se sentisse irritada. Mas ele fazia exatamente a mesma coisa e a afastou porque já não poderia cobrar nada dela, pois era exatamente igual. Ao ouvir isso, Seok diz que está feliz e não quer que ele morra. Agora sabe que ele está pior do que disse e quer operá-lo, mesmo que seja difícil. Ele responde que não quer a pena dela, mas Seok diz que se ele não aceitar, ela vai obrigá-lo. Mais tarde, ela vai procurar uma sala de cirurgia, mas só encontra uma pequena que mal funciona. Mesmo assim, Seok era capaz de operar em qualquer lugar, mas mais uma vez eles teriam um obstáculo. O detetive conseguiu descobrir que Seok estava com o Sr. Min no dia da sua morte, por isso a chamam para testemunhar. Mas o detetive sabia que o professor Choi, na verdade, estava protegendo ela, então quer usá-la para acabar com ele. Mas o professor já tinha previsto tudo isso, ele assumiria toda a culpa e deixaria Seok limpa, com seu tumor praticamente inoperável. Ele aceitou sua morte e estava colocando sua vida em ordem para deixar este mundo. Então, no dia da sua cirurgia, ele chama o detetive e mostra o cadáver do seu colega. O professor Choi tinha a confissão de seu colega, onde ele dizia que era corrupto. Com isso, ele o ameaça para que deixe Seok em paz e se concentre em pegá-lo. Depois, o médico dos Estados Unidos chega à sala de cirurgia e diz a Seok que o professor Choi não vai aparecer, porque ele já havia planejado toda a operação dele. Além disso, ele confessa que o professor Choi estava tomando uma droga experimental e isso agravou sua condição, então não poderá operá-lo ali. Além disso, ele revela que ela não será a cirurgiã principal. Ela, irritada, quer ir procurá-lo. Mas o professor Choi já tinha se escondido e voltaria em exatamente um mês para sua cirurgia. Tudo isso porque ele queria realizar seu maior sonho, que era morrer em uma sala de cirurgia. Além disso, ele queria que sua condição piorasse e assim garantir que Seok não pudesse salvá-lo. No dia seguinte, Seok se acalma um pouco e começa a entender o plano do professor Choi. Ele queria dar a ela algo que nunca teve, queria que sua aluna falhasse em uma cirurgia pela primeira vez,
para que assim ela pudesse conhecer seus limites e se tornar melhor. Além disso, o médico que ele trouxe dos Estados Unidos seria seu rival. Ambos competiriam para ver quem é melhor, para garantir seu sucesso. Seok quer operar o professor Choi o quanto antes, mas ele não queria ser encontrado. Seok era tão obstinada quanto ele. Então ele vai até o chefe da máfia e pede que o ajude a encontrar o professor. A polícia também divulga um comunicado e acusa o professor Choi de ser o principal suspeito das últimas mortes que aconteceram na cidade. No final, com toda a dor, o Dr. Choi precisa ligar para o Dr. Han e é assim que o chefe da máfia consegue encontrá-lo. Por sua vez, o Dr. Han pede para que ele aceite ser operado e não lhe cause um trauma grave. Para Seok, o professor explica que essa é a única forma de torná-la melhor e mais forte. Seok precisa aprender a perder para que possa superar seu mestre. Essa era sua única oportunidade e ele não pretendia desperdiçá-la. À noite, Seok se encontra com o detetive, que lhe diz que já sabe de tudo e que fez um acordo com o professor Choi para não encontrá-lo. Até o dia em que ele morrer, mas Seok diz que ele não vai morrer, porque ela vai operá-lo e salvar sua vida. O detetive responde que é melhor ela não fazer nada, mas como era de se esperar, ela não lhe dá ouvidos. Por outro lado, o chefe da máfia avisa Seok que encontrou o professor Choi, mas quando estão a caminho para vê-lo, o detetive bate o carro neles. Ele queria quebrar a mão de Seok para que ele não pudesse operar. Sua assistente tenta defendê-lo, mas o detetive era muito forte, então no final Seok acaba matando ele. Ao mesmo tempo, o professor conseguiu convencer a todos de que o deixassem morrer, e isso era o certo, porque ele era exatamente igual a ela, e não queria que cometesse os mesmos erros, queria que fosse melhor. É por isso que ele tem que morrer, para que ela possa superá-lo. Mas, justamente nesse momento, Seok liga para o chefe da máfia e pede para falar com o professor. Ao falar com ele, pede que a visite e pergunta por que matou seu amigo policial. Ao encontrá-la, fica ainda mais certo de que ela deve morrer, pois só assim conseguirá mudar. Ela repete várias vezes que não quer a lição boba dele, mas o professor diz que ela deve aceitá-la porque foi isso que ela pediu. Quando se conheceram, ela pediu para ele entregar tudo, e é exatamente isso que ele fará hoje. Ela diz novamente que não quer e que quer que ele continue vivo para que veja o médico extraordinário que ela vai se tornar. Mas o professor a agride e diz que ela deve aceitar suas condições, senão ele mesmo tirará a própria vida. No final, Seok não tem outra escolha a não ser aceitar. Algum tempo depois, chega a ligação que ele tanto esperava. Finalmente, a operação do professor Choi será realizada na sala de cirurgia. Ele queria se despedir de Seok, mas ela diz para ele fazer isso depois, porque ele não vai morrer naquele dia. E é assim que termina essa história. No final, vemos que o assistente do professor conseguiu salvar os cachorros de Seok. Além disso, vemos que Seok conseguiu salvar a vida do professor e agora os dois faziam cirurgias clandestinas juntos. Espero que tenham gostado do resumo. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo. Eu me despeço e nos vemos na próxima história. Tchau!